Pessoal, ontem uma grande vitória no Senado aí para a população em geral, né? O Senado aprova o projeto de lei do fim da saidinha aí, como vocês sabem, né? A saidinha aqui é um tema muito discutido, um tema muito polêmico, porque ainda continua sendo permitida, mas ontem, no final da noite, o Senado aprovou o projeto de lei do fim da saidinha, tá certo? E olha só como que vai funcionar daqui em diante. Já foi aprovado? Já? Então já tá proibido? Como que vai funcionar? Olha só. De volta aos trabalhos após a folga no carnaval, o Senado impôs um novo revés ao governo Lula na primeira votação ao aprovar nesta terça-feira o projeto que põe fim à chamada saidinha de presos em datas comemorativas. Foram 62 votos a favor do projeto e apenas 2 contra. O projeto retorna agora à Câmara dos Deputados. Pessoal, como todos vocês sabem, para que um projeto seja aprovado, ele precisa ser aprovado na Câmara, no Senado e depois ainda tem a sanção presidencial, tá certo? Mas é claro, quase que sempre quando é aprovado na Câmara e no Senado, o presidente não faz nada contra a aprovação, mas isso também pode ocorrer, tá certo? Então vamos lá, olha só, pessoal. O governo era contra a medida que foi relatado pelo senador Flávio Bolsonaro e incluiu emenda do senador Sérgio Moro, dois dos principais adversários políticos do PT na casa. O texto retorna agora à Câmara dos Deputados, onde deverá passar por nova votação. Nos bastidores, o governo buscou estratégias para tentar barrar a aprovação da medida, mas sem sucesso. No plenário, até senadores que fazem parte da base governista votaram a favor. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é contrário à política de encarceramento em massa e já indicou ser contra esse tipo de medida no passado, como em seu discurso de posse. Quando ele presidiu o Conselho Nacional de Justiça, foi o responsável pela adoção das audiências de custódia, nas quais prisões em flagrante são reavaliadas em até 24 horas. E é o seguinte, olha só, o Palácio do Planalto ainda avalia a possibilidade de Lula vetar a medida caso o texto passe na Câmara. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, porém um eventual veto ainda não foi discutido. E aí o que disse Padilha? A gente não trabalha com si, nem com caso. Tem um projeto que está em tramitação ainda. O governo e os líderes vão debater. Atualmente, a lei permite que presos que apresentarem bom comportamento no regime semiaberto deixem a prisão por um período de tempo determinado para visitar familiares nos feriados, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social e frequentar cursos. A proposta relatada por Flávio exclui as duas primeiras hipóteses. No Senado, Flávio Bolsonaro acolheu uma emenda ao projeto apresentada por Moro, que altera o texto para permitir que presos saiam para frequentar cursos supletivos profissionalizantes do ensino médio ou superior. A emenda também define que essa permissão não inclua presos condenados por crimes hediondo ou por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então é o seguinte, qual que é a nova proposta relatada? Então a proposta do Flávio Bolsonaro, ela diz o quê? Que vai acabar com as saidinhas para presos que apresentem bom comportamento no regime semiaberto em feriados e em participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. A única coisa que vai ficar permitido é para frequentar cursos, tá certo? Porém, não vai ser permitido presos, né, que tenham cometido crimes hediondo ou com grave ameaça à pessoa. Então, pessoal, praticamente vai acabar de vez com a saidinha, tá certo? Vai acabar de vez com a saidinha, tá certo? Porque a maioria das saidinhas, os presos saem em feriados. E isso vai acabar de vez caso seja passado também esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados. Bom, então resumindo para vocês, é isso. Agora vamos aguardar a votação na Câmara dos Deputados. Como foi falado aqui na matéria, não sabemos ainda se Lula, caso passe na Câmara, também vai vetar esse projeto de lei, mas no Senado foi totalmente aprovado e vai permitir aí o fim, né? Permitir não, vai proibir, né, as saidinhas, né, em feriados e também para atividades
que melhore o convívio social. Vai acabar praticamente com as saidinhas. Só para aqueles presos que estudam, né, na cadeia e que fazem curso superior, que vão permitir aí, em alguns momentos, completar o seu curso, mas não em feriados prolongados, né, e em datas comemorativas, tá certo? Então, praticamente, o que mais ocorre, que é as saidinhas em feriados, vai acabar, né? Porque hoje o preso apresenta bom comportamento. Em feriados comemorativos, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, os presos saem, né, para passar esse feriado com os familiares. Então isso, né, pelo Senado agora, acabou. Esperamos agora a votação na Câmara. Se passar na Câmara, vamos ficar aí à mercê do presidente para saber se ele vai aí sancionar a medida e de fato se tornar lei ou vetar a medida. Pelo que vimos aqui na matéria, pode ser que ele vete, mas a possibilidade é bem pequena sobre esse projeto de lei, tá certo? Então é isso, aguardemos mais notícias aí assim que for votado na Câmara e depois, caso passe na Câmara, em poucos dias aí o presidente tem o tempo para sancionar a medida, certo? Deixa o like, compartilhem, deixa o comentário de vocês, qual a opinião de vocês sobre tudo isso e até o nosso próximo vídeo.